Bom dia, Celdinho! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem dentro do possível, se cuidando, hein? Cuidando dos sentimentos e cuidando também dos pensamentos. E hoje o nosso tema é justamente sobre isso. Será que nós estamos nos cuidando de verdade? Será? Mas antes de começarmos, vamos fazer nossa prece, né? Agradecer por estarmos aqui todos juntinhos, reunidos. Vamos lá? Senhor Jesus, Sheila, Meimei, Deus nosso Pai, muito obrigada por esse momento, que nós possamos aproveitar bastante para que ao término dele estejamos mais confiantes, mais tranquilos, com muita esperança e com muita alegria, gratidão pelas oportunidades que sempre temos, que sempre recebemos de Deus nosso Pai. E assim, agradecidos, pedimos o amparo e a permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Você cuida bem de você? Cuida mesmo? Você lembra, por exemplo, de quanto que é importante esse corpo físico para você? E que esse corpo físico é um empréstimo, né, de Deus para cada um de nós, que a gente precisa dele para estar aqui encarnado, e que estar aqui encarnado também é muito importante. Afinal de contas, estando aqui encarnados é que nós aprendemos muitas coisas com os nossos irmãos, né? É que nós podemos aproveitar todos os ensinamentos que recebemos e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, estar aqui, gente, é muito importante, e esse corpo é de suma importância para estarmos aqui no planeta. É como se fosse uma roupa que vestimos para estarmos aqui. O astronauta, por exemplo, quando ele vai à Lua, ele veste uma roupa especial. Nós, espíritos imortais, quando viemos para a Terra, precisamos desse corpo aqui para estarmos no planeta. E eu sei que se eu perguntar para o pessoal que está aí em casa como nós podemos cuidar do nosso corpo, todo mundo sabe responder. Ah, sabe sim, né? O homem foi estudando, a medicina foi evoluindo, as ciências, e nós sabemos quais são os cuidados que devemos ter para cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ter higiene, isso aí, né? Fazermos a nossa higiene para cuidarmos mantermos nossa saúde. Precisamos nos alimentar bem, né? Ingerirmos água, hidratar o nosso organismo, ter momentos de descanso, dormir. Precisamos também de exercícios físicos. Mas será que basta isso para dizermos que temos saúde, que somos saudáveis? Será? A Organização Mundial de Saúde diz pra gente hoje que saúde não é só não ter doença. Saúde é estar bem, mas não só no aspecto físico, também no aspecto mental e social. E aí eu fiquei pensando, então não basta a gente cuidar do corpo físico para estar saudável? O que mais é preciso então? E é justamente sobre os cuidados que devemos ter, que vão muito além dos cuidados com o corpo físico, que nós vamos escutar uma história. Aliás, uma história que eu já contei aqui para vocês, mas vamos relembrar, porque essa história ela é muito atual e muito importante para todos nós. Sempre é bom a gente voltar às histórias e refletir juntos, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova. Então vamos lá, vamos para a história. Era uma vez uma turminha do barulho, do barulhão, isso aí. Os meninos e meninas adoravam ver filmes de guerra, de briga, livros de violência. Era o que eles gostavam, era o que eles amavam. E o que aconteceu? De tanto ler essas coisas, assistir esses programas, esses desenhos de violência, eles começaram a agir
Da mesma forma, aquelas ideias começaram a influenciar o pensamento e, por fim, o comportamento desses meninos. Coitado do professor, fazia de tudo para conversar com a turma e fazê-los perceber que aqueles comportamentos não eram adequados e que, com certeza, fariam deles pessoas muito infelizes. Afinal de contas, gente, eu nunca vi violência trazer boa coisa. Nunca vi agressividade trazer alegria, trazer amizade. Muito pelo contrário. E o professor tentava continuamente conversar com os alunos, oferecer até bons livros, outras opções de desenhos, de filmes, mas que nada. Eles queriam mesmo era tocar o terror na escola e continuar com aquelas leituras muito ruins. Até que um dia o professor teve uma ideia genial. Qual a ideia? Espera aí que eu já vou contar para vocês. Um dia, chegando a hora do lanche, o professor levou todo mundo para o refeitório. E quando os alunos chegaram lá, achando que iam saborear aqueles lanchinhos gostosos, aquela merendinha deliciosa, que nada. Meninos e meninas, sabe qual era o lanchinho? Qual era a merenda? Gente, sanduíche de pão mofado, geleia estragada, suco azedo. Quem ia comer aquilo? Gente, esse professor é maluco? Eu fiquei pensando, sabia? Poxa, os alunos já não eram de brincadeira. Eram todos agitados, violentos. E o professor ainda faz isso? Coloca um lanche desse para eles comerem? Será que eles comeram? Como será que eles se comportaram? O que vocês acham aí em casa? Mas o professor não era bobo não, nem era maluquinho, nada disso. Ele tinha uma intenção e esse professor era bastante inteligente e ele queria justamente fazer os meninos pensar. Mas como alguém ia pensar diante de um lanche daquele? E vocês? Como vocês reagiriam? Voltando à história, bom, gente, é claro que a turma se revoltou, começou a reclamar. Que isso, professor? Vamos comer esse lanche estragado? O que o senhor quer, hein? Que a gente fique doente? Que a gente passe mal? Gente, todo mundo começou a falar junto, uma gritaria no refeitório que ninguém conseguia se entender. Foi então que o professor falou: gente, silêncio, eu quero conversar com vocês. Primeiro, um de cada vez. Vocês levantem o dedinho e falem. O outro escuta e assim por diante. Depois que todo mundo falar, eu vou explicar o porquê desse lanche. Todo mundo falou, todo mundo teve sua vez para se manifestar, para colocar a sua revolta diante daquele lanche estragado, que aquele lanche ia fazer mal à saúde, que eles poderiam passar mal, que nunca tinham visto uma coisa dessas, alguém oferecer um lanche todo estragado, um suco azedo, um pão mofado, que isso? Foi então que o professor, depois de ouvir todo mundo, pôde conversar com os alunos. E, gente, presta bem atenção no que o professor disse para eles. E o professor, muito calmo, disse mais ou menos assim para eles: gente, da mesma forma que nós não podemos abrir mão, dispensar alimentos saudáveis para gente, alimentos que fortaleçam o nosso corpo, que tragam saúde para o nosso corpo, nós também devemos alimentar bem a alma. Alimentar bem a alma? Todo mundo ficou pensando. E o professor continuou explicando. A leitura é fonte de energia para todos nós. É fonte de energia para a alma. Assim também as reportagens que assistimos, os livros que lemos, os programas, os desenhos, os filmes, as aventuras criminosas são como substâncias apodrecidas,
como pratos de comidas, alimentos estragados, os quais nós absorvemos. Absorvemos? Como assim? Absorvemos. Já pararam para pensar? Já pararam para reparar que desde que vocês começaram a assistir esses filmes, esses desenhos, a fazerem essas leituras de violência, de crime, como que vocês vêm se comportando? Todo mundo ficou se olhando. Realmente, todo mundo começou a agir parecido com os livros, com os filmes, com as histórias que liam, que assistiam. Então, aquelas substâncias que o professor estava falando eram as ideias, os conceitos, os valores que cada um daqueles alunos absorviam e que acabavam agindo da mesma forma. Ou seja, aquelas substâncias, aquelas vibrações, aqueles pensamentos acabavam influenciando na escolha de comportamento dos alunos. Eles sempre acabavam escolhendo os piores comportamentos, sempre reproduziam aquelas atitudes que estavam impregnando a alma, impregnando o espírito. Aí, gente, todo mundo ficou em silêncio, todo mundo ficou, parando assim para pensar. E no refeitório não se ouvia nem o barulho de um mosquitinho. E o professor concluiu: assim como nós precisamos de alimentos que nos tragam saúde, substâncias que fortaleçam o corpo físico, nós também precisamos de substâncias que tragam bem-estar à alma, bem-estar ao espírito. Será que a turma mudou depois dessa conversa toda e de toda essa experiência que o professor proporcionou para todos eles? Mudaram sim, gente. Que aula, hein? Melhor aula desse professor. Aliás, eu queria ter um professor desse. Olha, eles, depois de um tempo, começaram a se modificar, começaram a parar, para prestar atenção nos comportamentos que eles estavam adotando, justamente sob a influência daqueles livros, daqueles filmes, daqueles vídeos, e passaram a fazer uma escolha mais cuidadosa, mais criteriosa dos livros, dos filmes, dos vídeos. E com o tempo, o comportamento deles mudou sim, e para melhor. Eu fiquei pensando aqui, e acredito que todos vocês aí de casa também ficaram pensando na importância desse estudo de hoje, dessa história, para a nossa vida. Então vamos fazer uma reflexão aqui rapidinho para nós podermos concluir. Bom, primeiro a gente deve lembrar da importância do nosso corpo físico. E isso aí não tem nem discussão, ele é muito importante pra gente. Mas não adianta também a gente cuidar só do corpo físico. A gente sabe que a gente também precisa cuidar de nós, espíritos imortais, espíritos que estão encarnados nesse corpo. E que muitas vezes nós ficamos até doentes, mesmo nos alimentando bem, mesmo fazendo uma higiene, mesmo bebendo água, fazendo exercícios. E sabe por quê? Porque às vezes não estamos bem no nosso mundinho interior, Nós às vezes estamos com maus pensamentos, alimentando sentimentos ruins, coisas que fazem mal para nós espíritos. E por consequência, o nosso corpo também acaba adoecendo. Então a gente precisa fazer as duas coisas, Cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. E como que a gente cuida do espírito? Nós vimos hoje na historinha, nessa pequena historinha que eu contei para vocês, que está no livro Pai Nosso,
da Meimei, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Como alimentar bem, né? Como fortalecer o espírito. Como nos sentirmos bem, espiritualmente falando. Bom, é preciso que a gente se alimente de bons sentimentos, de bons pensamentos. E às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem raiva, a gente fica triste, mas tudo isso é natural. O que não é bom é a gente ficar ali mantendo aquele pensamento ruim, aquela tristeza, procurando às vezes até coisas que vão aumentar aqueles sentimentos ruins, aqueles pensamentos ruins, como os meninas fizeram lá na escola. Quando eles estavam, né, buscando leituras de violência, de briga, de guerra, o que eles estavam alimentando? Justamente esses pensamentos, esses sentimentos ruins, né, que acabavam impregnando eles, e eles no dia a dia começavam a se comportar de uma forma que não era uma forma legal e que não trazia benefício nenhum para eles. Como é que era o ambiente da escola, da turma deles? Era um ambiente muito ruim, de tumulto, de briga, de confusão, ninguém conseguia aprender nada, estudar, o professor não conseguia trabalhar com a turma. Por quê? Porque eles não estavam tranquilos, muito pelo contrário. E se eles não estavam tranquilos, também não estavam felizes, porque eu nunca vi ninguém viver, né, na confusão, na briga, no tumulto, se sentir em paz e se sentir feliz. Então, foi justamente a partir da atividade que o professor fez lá no refeitório que eles pararam para prestar atenção nas atitudes que eles estavam alimentando com aquelas escolhas equivocadas que eles faziam de leitura, de desenho, né, de filme, de vídeo, enfim. E a gente também tem que pensar no nosso dia a dia, quando é que a gente está alimentando esse tipo de comportamento que traz para a gente um mal-estar, que traz para a gente infelicidade, que traz pra gente tumulto, desassossego, irritabilidade. Quando é que a gente se alimenta de forma errada, espiritualmente falando? Vamos parar para pensar aqui rapidinho. Cada um de nós nos alimentamos, nos impregnamos, né, de substâncias que nos trazem malefícios, quer dizer, que nos fazem mal, quando nós fazemos escolhas erradas. Então, o que a gente precisa no nosso dia a dia, pensar antes de agir e pensar também em nos alimentarmos sempre de coisas boas para que a gente se fortaleça no bem, para que a gente sempre opte pelo bem, porque vai ser justamente esse bem que vai nos fortalecer cada vez mais, para cada vez mais a gente se fortalecer e se decidir sempre pelo bem, que vai trazer um bem-estar, que vai trazer saúde emocional, né? Que vai nos trazer o equilíbrio, o bem-estar, que é o que nós conversamos hoje, logo no início do nosso estudo. Então, quando, por exemplo, eu estou lá na minha escola, na sala de aula, e alguém vem falar mal de um colega ou fazer deboche, bullying de alguém, o que eu devo alimentar? Eu devo alimentar esses conceitos, esses valores de rir dos outros, de debochar dos outros. É isso que eu acho saudável, que eu acho bom para mim. Eu gostaria de fazer isso com outro. Isso traz para mim alguma alegria, eu me sinto bem com isso. Mas se eu me sinto bem com isso, eu paro para pensar, se fosse eu no lugar dele, eu gostaria que fizesse comigo? Então, quando a gente começa a parar para pensar, a colocar na balança os ensinamentos de Jesus, a lei de Deus,
e a gente presta atenção nas nossas escolhas, a gente tem mais cuidado na hora de escolher e passa a escolher com mais critério e escolher bem. E são essas pequeninas escolhas que vão nos fortalecer e nos alimentar, como o nosso professor falou, né? Escolhendo alimentos da alma, alimentos bons que vão nos fazer bem e que nos trarão força, bom ânimo, boa vontade para que a gente mude o nosso comportamento no dia a dia. Assim também, quando eu estou em casa, que vem aquele pensamento ruim, ou quando eu estou triste, o que eu posso fazer? Eu posso ouvir uma música, eu posso pegar um livro para ler, um bom livro, né? Uma boa leitura. Eu posso também fazer prece, posso e devo sempre, né? Lembrar de conversar com Jesus, de conversar com Deus, com os nossos amigos espirituais. Isso tudo é alimentar o espírito. Isso tudo é procurar alimentos saudáveis para nos fortalecer espiritualmente, interiormente. Então, além de nós mantermos a saúde do corpo físico, que é importante, e escolhermos bons alimentos para manter essa saúde física, a gente também deve estar atento à saúde espiritual, à saúde do espírito. E finalizando, né, o nosso estudo de hoje, depois dessa reflexão tão importante que nós fizemos, vamos fazer nossa prece e agradecer a Deus por esse momento de estudo. Senhor Jesus, amigos espirituais, Sheila, Meimei, Deus nosso Pai, muito obrigada por esse momento. Que possamos, Senhor, buscar sempre bons alimentos, possamos buscar a prece, a boa música, a boa conversa, o trabalho no bem, a ajudar aqueles que precisam, ou seja, sempre nos ocupar de coisas boas, de atitudes, adotar valores, buscar ideias que nos trarão força e condições de continuar a nossa caminhada com mais equilíbrio, com mais paz, confiança, fé e alegria. Gratidão por esse momento, ampara cada criança que esteve aqui conosco, as famílias também, enfim, Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento. E é assim, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que trabalha com a infância, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus e boa semana.